retirar de retirarmos o máximo proveito das lições que nos foram concedidas nesse maravilhoso texto que foi resguardado ao longo dos séculos, escondido, resguardado nas areias do deserto do Egito, para que pudéssemos agora sabermos a profundidade dos ensinamentos que nos foram concedidos pelo grande instrutor divino, o nosso irmão maior, Jesus, agora um Chohan, um iniciado do 6º grau, totalmente voltado para o bem da humanidade, procurando trazer à luz, demonstrando na prática aquilo que ele disse e que foi registrado nos evangelhos canônicos: eis que estarei convosco até o fim dos tempos. O que são o fim dos tempos? O final de um período de Manvantara, de manifestação, em que se espera que a maior parte da humanidade possa passar para uma etapa superior no processo evolutivo. Nós temos tanta coisa para aprender e as verdades profundas são tão envoltas em mistério que nós temos dificuldade para captar a luz, seguirmos a trilha que leva montanha acima, que nos proporciona uma visão cada vez mais ampla do mundo em que vivemos e do mundo no qual nós nos comprometemos a sermos portadores da luz, operários na seara do Senhor. O nosso texto, o Evangelho de Tomé, tem tantos ensinamentos profundos, mas que requerem, como sempre, quanto mais profundo o ensinamento que é apresentado ao público, mais ele está velado. Vejam só, quanto mais profundo um ensinamento que é colocado à disposição do público, que é escrito, que é permitido ser divulgado para os buscadores, mais ele está envolto em parábolas, em alegorias, para que a verdade que confere poder só chegue à mão daqueles que se comprometeram em viver para o bem da humanidade, que já sentiram a grande verdade de que somos todos um. Portanto, a humanidade é a grande família de irmãos que tateiam no escuro, que ainda estão com os olhos espirituais fechados e não sabem encontrar naturalmente, instintivamente, como se for, o caminho da verdade. Então, nós vamos aprendendo aos poucos e vamos aprendendo cada vez mais rápido à medida em que nos comprometemos cada vez mais em viver
para o bem de todos, em utilizarmos o conhecimento que nos é concedido para o bem da humanidade. Não é aquela tendência, o que eu levo nisso? Né? É a distorção que nós verificamos no mundo político, no mundo dos negócios, é dando que se recebe, toma lá, dá cá, o que eu levo nisso? Então, sempre aquela a ideia de satisfazer o ego, as minhas pretensões, os meus interesses. Aquele que profere o voto de Bodhisattva, que procura agir com bodhicitta, de utilizar todo o conhecimento que dispõe para o bem de todos os seres, esses buscam o conhecimento, buscam o poder para ajudar. E já conseguiram viver de uma forma inofensiva o grande voto de ahimsa, inofensividade, que é proferido entre os hindus, na tradição hinduísta e também tradição budista, de não ferir os seres. E isso leva, inclusive, ao voto de vegetarianismo para não compactuar com o sofrimento, com a morte de animais para nos alimentar. E é interessante verificar que mais e mais pessoas, nos tempos modernos, preocupados com a economia, estão sugerindo uma diminuição no consumo de carne vacuna, porque a produção de carne dilapida muito o meio ambiente, causa muito mais poluição do que as pessoas normalmente se dão conta. Então, está se aproximando cada vez mais dessa vivência de ahimsa, não matar os animais para comermos, por objetivos egoístas de preservarem o ambiente. Será que a gente pode dizer que Deus escreve direito por linhas tortas? Será que a gente se sente confortável com esse tipo de ditado? Mas, para nós, com a nossa visão limitada, que achamos que é escrever direito por linhas tortas, isso aí é a nossa visão. Mas a Mãe Natureza e o Pai Espírito têm uma visão de longo prazo tão profunda, tão ampla, que nós tropeçamos procurando entender as grandes leis, como a natureza encontra o seu equilíbrio, como alguns estudos que foram feitos, por exemplo, em comunidades nos Estados Unidos, no Canadá, de que a morte dos lobos para protegerem os antilopes fez com que houvesse uma degradação do meio ambiente. Mas como degradação do meio ambiente ao matar os predadores, os lobos? Sim, porque aí, então, os herbívoros passaram a se multiplicar sem serem mantidos em números razoáveis pelos predadores,
o meio ambiente foi liquidado. Então, foi necessário reintroduzir lobos para encontrar aquele equilíbrio do meio ambiente entre herbívoros e carnívoros. Então, nós, só depois de muito tempo vendo o ambiente se degradar, alguns poucos estudiosos conseguem entender a necessidade do equilíbrio. O equilíbrio, inclusive para nós, seres humanos, encontrarmos aquele caminho de equilíbrio entre sermos ativos no mundo exterior, mas termos como prioridade a senda espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes os neófitos, aqueles que de repente despertam para a realidade espiritual, aí é como que acham que tudo que tem a ver com o mundo material, o mundo da produção, é Maia. Não, isso aí não interessa. Vira as costas para o mundo e tornam-se dependentes, sanguessugas da sociedade. Não contribuem, mas querem aquele mínimo necessário para a continuação da sua vida física. É interessante que já há 2000 anos atrás, se vocês lerem com atenção as epístolas de Paulo, Paulo era muito estrito com os seus discípulos, muitos dos quais o acompanhavam quando ele ia de um lugar para outro, que todos tinham que contribuir alguma coisa para a comunidade, para as famílias que os recebiam, que não podiam ser sanguessugas, parasitas, tinham que contribuir. Paulo, por exemplo, era um fabricante, construtor de tendas. E assim nós temos que encontrar também o equilíbrio ao buscarmos como a meta principal da nossa vida, a vida espiritual, a gente não pode se tornar irresponsável na família, na sociedade, esperando que os outros venham a nos carregar nas costas. Então, esse equilíbrio entre os meios materiais e os objetivos espirituais fazem parte do famoso caminho do fio da navalha, o caminho estreito, que é tão difícil para a gente encontrar esse equilíbrio. Mas eu acho que Tomé está dizendo, Raul, você se esqueceu de mim? Então, vamos voltar aqui para Tomé não puxar a orelha outra vez. Nós paramos no versículo, no Logion 73, e vamos começar agora o 74. Então, o versículo 74 é: Ele disse, ó Senhor, há muitas pessoas ao redor do bebedouro, mas não há nada na cisterna. Então, nós vemos, por exemplo, que Orígenes também usou essa alegoria. Mais e mais nós comprovamos que tivemos pelo menos duas grandes vertentes dos ensinamentos de Jesus. Esse tipo de ensinamento mais velado, como apresentado
no Evangelho de Tomé, e outros que não foram canonizados, ou seja, não foram aceitos como textos aceitos pela Igreja como refletindo a tradição cristã. A tradição cristã é uma coisa assim muito complicada, é melhor eu não entrar nisso para Tomé não puxar minha orelha outra vez. Então, nós verificamos que os textos de Tomé fazem parte dessa outra grande vertente que foi colocada de lado pela Igreja, que teve como prioridade, em vez de enfatizar a mensagem do mensageiro divino, que era Jesus, tiveram como prioridade divinizar o divino instrutor e torná-lo Deus. No mínimo, o Filho de Deus. E nós, com grande tristeza, temos que entender, aceitar a realidade de que os ensinamentos de Jesus são colocados em segundo plano. Será que, se é que alcançam realmente segundo plano dentro da tradição da Igreja do cristianismo? A beleza dos ensinamentos de Jesus no Sermão da Montanha, capítulos 5, 6, 7 de Mateus, maravilhosos ensinamentos. Isso não é tão enfatizado pela Igreja. O que a Igreja enfatiza é a divinização de Jesus, a sua morte cruel para salvar a humanidade do pecado e do inferno. Então, criar um sentimento de culpa por parte dos cristãos, eu contribuí para o sofrimento de Jesus na cruz, porque ele teve que morrer na cruz para nos salvar do inferno. Jesus não disse nada a esse respeito. A Igreja distorceu umas tantas coisas para apresentar Jesus como nosso Salvador por meio de sua morte na cruz. Se é que Jesus morreu na cruz. E existe uma tradição que diz que ele não morreu na cruz, que ele morreu apedrejado e foi pendurado no madeiro, como se fazia com aqueles que eram lapidados, apedrejados pelos judeus. Essa era a morte oficial entre os judeus. Mas então, o importante são os ensinamentos do Mestre, os ensinamentos que nos facilitam a jornada espiritual, porque cada um de nós tem Cristo em nosso coração. Cristo não é Jesus. Jesus manifestou a plenitude de Cristo em si. E cada um de nós tem exatamente a mesma grande meta na nossa vida, manifestarmos Cristo em nós. Então, Jesus nos legou todos esses maravilhosos ensinamentos como instrumentos facilitadores para o nosso despertar espiritual, alargar a nossa mente e empoderar o nosso coração com a determinação
de trilharmos esse caminho apertado, esse caminho do fio da navalha, para que Cristo venha nascer em nós, a luz divina, o Filho de Deus que se encontra no âmago, no coração de cada um de nós. Então, essa é a missão, isso é o que Jesus procura fazer, estimular essa luz interior divina que está em nosso coração, para que a gente possa despertar. Todos nós temos Cristo no coração. Todos nós temos esse grande desafio, despertar o ser de luz, Cristo em mim, para que eu possa me tornar também um salvador de almas. E é isso que nós temos aqui. Ó Senhor, há muitas pessoas ao redor do bebedouro, mas não há nada na cisterna. Muitas e muitas pessoas, como nós todos aqui, temos sede, sede da verdade, sede da realidade espiritual. Em todos os continentes, em todos os países, nós temos um número crescente de pessoas que se enquadram nessa grande categoria de buscadores. Buscadores de quê? Buscadores da verdade. Não, mas eu tenho uma verdade, os outros dizem que eles têm a verdade, mas é uma ilusão. Não. Tudo aquilo que nós conhecemos atualmente sobre espiritualidade nos é apresentado por alegorias. Alegorias são como roupagens. Então, nós aqui estamos vestidos de maneira diferente, mas o nosso corpo físico é basicamente o mesmo, feminino, masculino, um pouco mais jovem, bem mais velho, quero dizer, ups. É. Então, nós estamos todos despertando para a realidade de que existe algo muito especial em cada um de nós que nós temos que desvelar, aquela luz interior, aquela água da vida que as pessoas buscam no bebedouro. Qual é a alegoria do bebedouro aqui? A alegoria do bebedouro são os diferentes grupos, as diferentes associações, tradições que buscam apresentar a verdade, buscam apresentar o caminho espiritual, mas nem sempre isso é apresentado de uma forma equilibrada que leve as pessoas a caminharem de forma a evitarem os extremos, a encontrarem o famoso caminho do meio que Buda tanto insistia, encontrarmos o equilíbrio. Nós temos duas pernas, não somos como o Saci Pererê que pula numa perna só. Então, nós temos duas pernas, dois braços, para a gente aprender esse equilíbrio de usar os dois lados, assim como existe direita e esquerda, e parece que existe também um centrão, dizem, mas então nós precisamos de equilibrar um lado e outro, os aspectos materiais da vida com os objetivos espirituais da vida. É lógico que, em certos períodos, nós vamos ter que dar um pouco mais ênfase a cuidar do aspecto material quando nós recém constituímos família, temos filhos jovens
as demandas materiais são maiores, então há uma maior prioridade para os aspectos materiais, mas chega um momento em que vamos ter que reequilibrar isso, trazer o aspecto espiritual cada vez mais para o centro da nossa atenção. Será que é por isso que Jesus dizia tanto: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração? O que ele queria dizer com estará o teu coração? O teu interesse, a tua atenção. Então, qual é o nosso tesouro? Nós trocarmos de carro, fazermos uma viagem pela França, né? Qual é o nosso tesouro? Ou será fazer um retiro, fazer um curso de meditação vipassana, enfim, encontrarmos o nosso tesouro para podermos botar cada vez mais atenção, tempo, investirmos aquilo que a gente diz que tem tão pouco, só 24 horas por dia, o tempo para meditar, o tempo para ver com os olhos do rosto, mas captar com os olhos interiores, com os olhos da verdade. Há muita sede, então, da realidade espiritual. Mas, ao longo da história da humanidade, inúmeros mensageiros divinos, como Jesus, Siddhartha Gautama, o Buda, muitos mensageiros divinos trouxeram ensinamentos transformadores. Mas todos nós, vocês me perdoem se eu coloco vocês na minha categoria de dificuldade, todos nós temos o grande desafio de trazer o conhecimento intelectivo. Eu tenho um pouquinho com esses livros aí que eu, pelo menos, li um par de capítulos, se não li todos eles. A gente lê muito, conhece muita teoria, mas coloca relativamente pouco na prática. O nosso grande desafio na vida espiritual não é conhecer mais teoria, é colocar mais daquilo que já conhecemos na prática diária, a vivência do dia a dia. Eu só coloco uma coisinha para vocês, um desafiozinho para vocês pensarem. Até que ponto nós somos pacientes e compassivos com as pessoas que mostram um comportamento, ideias diferentes das nossas? Até que ponto nós somos pacientes e compassivos? Isso é trazer da teoria para a prática. A gente sabe que deve agir assim. Até que ponto nós conseguimos fazer isso? Porém, nós verificamos que a gente precisa, mais do que arregaçar as mangas, tomarmos a decisão, a coragem de entrar em ambientes que nós sabemos que podem ser hostis aos nossos pensamentos, às nossas crenças
porque nós temos várias crenças políticas, econômicas, sociais e, obviamente, também religiosas e espirituais. E entrarmos num grupo que nós sabemos que tem algumas pessoas, muitas pessoas, hostis aos nossos pontos de vista, sem a atitude de julgamento, de crítica e mesmo de agressão para com essas pessoas. Como é difícil. Todos nós sabemos desse grande desafio que nós temos em nossa vida. E eu estou mencionando só um ponto: a paciência, a compaixão para com as pessoas com diferentes pontos de vista dos nossos. Então, nós precisamos nos determinar a entrar no poço em que a gente está buscando água e não encontra. Então, nós vamos ter que arregaçar as mangas, entrar no poço e tirar figurativamente aquele lodo que impede que a água limpa aflore e esteja disponível a todos, inclusive a nós mesmos. Que lodo é esse? Todos os nossos condicionamentos, todas as nossas crenças que fazem com que nós venhamos a categorizar os outros com crenças diferentes como estando errados e sendo, quem sabe, até pecadores. Então, esse desafio de contribuirmos para que haja água no poço, a água da vida, a água do amor, a água da luz da compreensão. Vocês gostariam de fazer alguma observação, alguma pergunta a respeito desse elogio? Então, continuamos. Jesus disse, elogiam 75. Muitos estão aguardando à porta, mas só os solitários, os monarchi, em grego monarchi, que entrarão na câmara nupcial. Aí a gente, nossa, que negócio é esse? Pulou de um assunto para outro, agora entrar na câmara nupcial. O que é isso? Eu não quero mais saber de casamento, não. É uma coisa muito complicada. E agora que a gente vem entrar na câmara nupcial, a câmara nupcial era o título dado ao mistério, a iniciação mais elevada que Jesus apresentava aos seus discípulos aceitos. E tinha o batismo, o crisma, a redenção, tá? E o último era a câmara nupcial. A câmara nupcial dá a ideia da união das duas polaridades, masculina e feminina. Mas o que está sendo passado aqui são as polaridades do material e do espiritual. Então, a câmara nupcial era aquele mistério, era aquela iniciação em que aqueles que estavam preparados recebiam aquela luz que permitia entender a necessidade de unir espírito e matéria, no sentido de que a matéria, o corpo físico, os corpos inferiores de todo ser humano se tornassem
apropriados para manifestar o espiritual, a luz interior. Então, essa era a grande câmara nupcial. O divino com o humano, o material com o espiritual, para que o material continuasse sendo um veículo para a expressão do espiritual, ou seja, para que nós pudéssemos manifestar da forma mais plena possível Cristo em nós, trazendo em nossa vida diária luz, paz, amor, harmonia e alegria para nós e para todos os seres. Então, essa é a câmara nupcial em que nós, como seres humanos, passamos a manifestar Cristo em nós, mas passamos a manifestar de uma forma ativa, expressando todas aquelas virtudes divinas e espirituais que um grande ser como Jesus e como cada um de nós, num futuro que esperemos não seja tão distante assim, em que nós venhamos também receber a iniciação da Câmara Nupcial. Eu gostaria de chamar a atenção para a palavra monarchos, ou monarquia, que é o termo grego que vem de monos, o um. Então, aqueles que são um ou que sejam solitários, como também é traduzido, com licença. Essa palavra, monarchos, gerou também outras que têm uma conotação semelhante. O mosteiro, ou em grego, monasterium. Então, aonde aqueles que estão buscando esse caminho da unidade, do um, podem se encontrar e seguir nesse caminho com mais facilidade. Os monges vem também da mesma palavra grega, monarchos. Então, é aquele que, num sentido, está solitário para as coisas do mundo, mas não para o mundo, porque nós fazemos parte desse grande mundo. Todos nós somos expressões da vida una. É esse conceito, a unidade, a vida una, eu considero como o conceito espiritual mais importante, mais fundamental, porque é a partir da compreensão e depois da vivência dessa unidade que nós entendemos por que as coisas são como são. Quando Jesus falava do preceito de ouro, da grande lei, dando que se recebe, tudo aquilo que quereis que os outros vos façam, fazei-o vós a eles. A lei de causa e efeito, tudo vem da vivência da unidade. Somos todos um, somos todos expressões da vida una. Esse é o conceito espiritual mais importante para conhecermos e vivenciarmos
no nosso dia a dia. Então, aqui, o solitário é aquele que consegue se desvencilhar dos apegos das coisas do mundo para se tornar uno com a realidade da vida, não é com a aparência, com as ilusões da vida material diária, mas estarmos sintonizados com a essência. E a essência é: somos todos um, porque somos todos, absolutamente todos, mesmo aqueles do outro partido, do outro time de futebol, mesmo esses são expressões de Cristo, são expressões do ser de luz no seu interior, ainda que possa estar muito abafada pela ignorância. Então, esses que alcançam esse estado de interiorização se tornam solitários em termos das coisas do mundo, mas não afastados do seu encargo com o mundo, porque todos nós temos que nos tornar auxiliares na seara do Senhor. Aí vocês vão dizer: Ih, meu Deus do céu, eu vou ter que ir para ah, ah, um canto lá na praça e ficar distribuindo santinhos com orações. Nada disso. A grande ajuda que nós podemos dar para a espiritualização do mundo é espiritualizando a nós mesmos, passando a ser verdadeiramente seres de luz que brilham, que mostram a ciência da paz, a paciência que estávamos falando antes, que consigam expressar, sentir amor para com todos os seres, especialmente compassivos com aqueles que, no nosso julgamento, estão totalmente perdidos, estão errados, e isso aqui. Ok, se nós julgamos assim, vamos emitir luz e não críticas para com esses que nós julgamos estarem errados. É fácil? Nós sabemos que não é. Nós sabemos como é difícil mandar luz para aquelas pessoas que parecem estar com discursos de ódio. Então, como é que a gente vai amar esses seres? Esses são os que mais precisam. E são aqueles para quem a gente menos envia luz e amor e desejo que eles venham a despertar. Como tem gente com sede da verdade espiritual transformadora. Vocês gostariam de fazer alguma observação ou alguma pergunta? Simone, por favor. Raul, então o ser solitário, o Monarroz, é a pessoa sintonizada com o eu profundo, com o eu mais profundo. Isso. Entendi. E essas núpcias são do ser interior com o ser total? Muito bem, muito bem. Só que não basta você meramente ter o desejo por isso, o anseio por isso. Você vai precisar de ajuda daqueles que têm o know-how para despertar, ajudar a despertar o ser de luz interior.
a maior parte das pessoas que tiveram algum despertar espiritual, algum anseio espiritual, anseiam conhecer profundamente, vivencialmente, a luz de cada um de nós, Cristo em nós, esperança de glória. Porém, isso é um processo progressivo em que nós caminhamos parte do caminho e a outra parte do caminho nós vamos caminhar com a ajuda de um ser superior, de um mestre, de um iniciador que, tendo visto a sinceridade não só dos nossos anseios, mas a sinceridade do nosso comportamento, dos nossos pensamentos, nós temos a tendência a julgar pelas aparências, por aquilo que as pessoas fazem e por aquilo que elas dizem. Mas, provavelmente, mais importante ainda é o que elas pensam, o que elas sentem, porque as ações e as palavras são expressões dos pensamentos e sentimentos. Então, somente um mestre de sabedoria lê os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e saberá em que momento nós estaremos prontos para um comprometimento maior, um engajamento total nessa senda espiritual, da qual não há realmente volta, porque uma vez a pessoa sendo iniciada, tem vários níveis de iniciação, vai começando a dominar certas leis da natureza. Dominar certas leis da natureza significa ser empoderado. A pessoa começa a ter visões, a ter clareaudiência, clarividência, intuições. Isso dá um poder muito grande, mas vai além disso, a capacidade de materializar e desmaterializar coisas e até pessoas. Você já imaginou se certas pessoas em nossa sociedade tivessem o poder de desmaterializar os seus oponentes políticos? O Brasil ficaria reduzido a uns poucos milhões de habitantes. Então, você vê, aquele crivo de seleção das pessoas que estão capacitadas para prosseguirem e se tornarem úteis no caminho espiritual requer muita comprovação diária por bastante tempo para mostrar que mesmo na adversidade a gente mantém os mesmos princípios. Rosiane, você queria dizer alguma coisa, querida? Mas eu não sei se está no contexto. O que você falou anteriormente, será que esse não seria o caso da aceitação? É um assunto anterior, porque você adiantou um pouco o assunto. E eu não quis interromper, porque é extremamente útil o que você falou. E também está no meu contexto de vida. Mas quando você fala em aceitar o próximo, em amar o outro do jeito que ele é, isso não perpassa pelo caminho da autoaceitação, de passar pela possibilidade de nós entendermos que, já que somos unos, também podemos ter dentro de nós esse serzinho, talvez não tão agradável, ou às vezes até muito desagradável, mas que por um crescimento, por uma escolha, por uma maturidade, índole, seja o nome que você queira dar, nós optamos por não ser, né? Mas esse uno, ele não nos
ele não agrega também esse irmãozinho que muitas vezes praticam coisas que muitas vezes nos chocam, nos desagradam e que muitas vezes se aponta, né, o dedo para eles. Não seria a aceitação, né, nossa, de que nós também temos dentro de nós, talvez, características dessas pessoas. Não é muito agradável, né? Eu li sobre isso no Efeito Sombra, da Deb Ford, não sei se você já ouviu falar. Ótimo. E ela fala sobre isso, né? Sobre que nós temos essa luz e essa sombra, que é essa dualidade que todos nós temos. Eu acredito que o objetivo comum para todos nós é cessar essa dualidade, né? É chegarmos à inteireza. Mas, por enquanto, acredito eu, né? Pelo menos eu ainda estou nessa caminhada, ainda existe essa dualidade dentro de mim. Mas eu procuro me trabalhar e para justamente não julgar, aceitar o outro como ele é, respeitando ele, mesmo não concordando, não é? Porque respeitar o outro não quer dizer concordar com ele. Eu procuro me conscientizar de que eu posso sim ter dentro de mim, principalmente quando algo me incomoda muito. Eu faço esse exercício de entrar dentro de mim e me perguntar por que eu estou tão incomodada? O que causou esse incômodo tão profundo? Entendeu? Será que eu não tenho alguma... Será que não estou tão incomodada por ter alguma similaridade com essa pessoa? Entendeu? Eu não sei se eu me fiz entender. Muito bem, Rosiana. Nós temos um longo caminho pela frente, porque nós estamos constantemente nesse caminho apertado. Se a gente dá um passozinho mais numa direção, ou para um lado ou para o outro, a gente pode esbarrar e ter choques dolorosos em nossa vida. Então, encontrar o sábio caminho do meio não é o caminho dos 50%, não. Que, então, 50% do tempo é assim, 50% é assado, ou então eu ponho esses dois extremos, então eu vejo o que é exatamente a metade e eu vou caminhar exatamente nesses 50%. Não, não é isso. Nós precisamos nos tornar sábios. O sábio dança com a vida. A dança da vida requer um movimento para cá, num instante, depois um movimento para lá, um passo para trás, dois para frente, e assim por diante. Encontrarmos o caminho do equilíbrio, como isso é difícil. Por isso que é chamado o sábio caminho do meio, o caminho do fio da navalha. Porque todos nós precisamos desenvolver aquele a primeiríssima virtude, discernimento. Discernimento é saber o que é apropriado nessa situação, nesse momento. Pode ser que amanhã não vai ser exatamente a melhor solução essa que nós encontramos hoje, porque tudo está em fluxo na vida. Então, encontrar o equilíbrio na nossa vida diária é amorosidade com sabedoria. A gente agir de forma a trazer o bem maior
para o maior número de pessoas, como é difícil. Vocês imaginem, procurem imaginar, e vocês vão ter uma dorzinha de cabeça, o que é o trabalho dos mestres de primeiro raio, o raio do poder, o raio do general, do comandante, do rei. Ele tem que decidir quando vai ser necessário pegar nas armas para defender o seu povo que está sendo atacado. Existem certas histórias a respeito do mestre Moria, um dos criadores da sociedade teosófica, um Chohan de sexto grau, primeiro raio, o mestre do primeiro raio, pegou em armas em diferentes etapas de sua vida ao longo dos milênios. Então, meu Deus do céu, como é difícil nós encontrarmos esse sábio caminho do meio, o equilíbrio, a dosagem certa de firmeza com amorosidade. As mamães sabem muito bem como é difícil ser amorosa e compreensiva com os filhos, dando educação, ensinando que certas coisas são permitidas, outras não. E, às vezes, sendo necessário dar um castigo para o filho. O coração pode estar pequenininho, apertado, de dar um castigo para o meu filho, mas isso é sinal de amor, sabedoria. Então, Rosiana, você provocou um grande discurso aqui a respeito das dificuldades, as dificuldades de encontrarmos esse sábio caminho do meio. Mas, querida, nós todos temos esse desafio. É por isso que todos nós estamos trilhando esse sábio caminho do meio, os grandes desafios que nos permitirão ir galgando os degraus progressivamente que nos levarão até o topo da escada. Eu peço desculpas por fazer você ter que falar tanto. Não, querida, mas isso tem que ser abordado. Você é uma facilitadora, no caso. Alguém Isso gostaria muito de me honra. alguma coisa? Raul, Simone, sim, senhora. Raul, esse assunto, eu estou tentando sondar um pouco esse assunto, que eu sei que é um pouco difícil. E nesse processo dessas núpcias, o mestre de sabedoria, ele supervisiona esse estado diferente da consciência? E tem uma outra pergunta que eu também estou aqui Querida, vamos fazer tentando. uma pergunta, uma de cada vez, porque Uma senão de cada eu vez, é. participo Então, ativamente do todo e me esqueci. Então, uma pergunta de cada vez. Então, o mestre de sabedoria, ele supervisiona essa mudança de estado de consciência, que são as núpcias? Sim, supervisiona. Agora, o que a gente entende com supervisionar e o que é a supervisão dos mestres? O nosso entendimento é uma coisa, a realidade do comportamento do mestre é outra. Por incrível que pareçam, vocês vão dizer não, não acredito. Os mestres, às vezes, induzem o discípulo a entrar num caminho pedregoso que vai enfrentar terríveis desafios. Por quê? Porque todos nós vamos ter que nos tornar também mestres de compaixão e sabedoria. E a gente só adquire sabedoria
com muita prática, muito discernimento em situações diferentes, porque às vezes a gente acha que é a mesma situação, mas os tempos mudaram. O ambiente social, as necessidades do grande público mudaram. Então, encontrar, ter aquele feeling do que é apropriado agora, no momento presente, isso é muito importante. Então, o mestre está constantemente supervisionando, não como um, um professor exigente que está procurando encontrar alguma coisa para criticar nos seus alunos. Não, não é isso. Ele está querendo encontrar o caminho da sabedoria para dar incentivos positivos e negativos para os seus discípulos, oportunidades de aprendizado, sendo que as maiores oportunidades de aprendizado são os desafios. Então, às vezes, o discípulo é colocado numa situação muito difícil, em que, às vezes, ele fracassa. E faz parte do processo de aprendizado. Por isso que é dito que a gente demora um pouquinho para se tornar mestre de sabedoria, um pouquinho de centenas de vidas. Tá certo. Teria outra pergunta também, Simone, ou você já se esqueceu? Não, eu ainda estou com ela aqui em mente. Eu estou aqui tentando entender a câmara nupcial. A câmara nupcial é em outra dimensão? Desculpa se eu estou assim, viajando muito. Querida, eu gostaria de lhe responder com confiança, mas como eu ainda não fui chamado para a Câmara Nupcial, eu não poderei lhe responder com toda a convicção, mas eu tenho a impressão de que realmente é num estado de consciência totalmente diferente do que nós experimentamos em nosso dia a dia, porque não é uma, vamos dizer, uma experiência física, é uma experiência hiperfísica, uma experiência espiritual. Quando a gente lê alguns dos livros, por exemplo, de Geoffrey Hodgson, que escreveu bastante coisa em seu livro Luz do Santuário, o Diário Oculto, de Geoffrey Hodgson, que eu recomendo a todos lerem. Infelizmente, não foi publicado pela editora Teosófica, mas ele está disponível e é um livro extremamente útil. Eu tive o privilégio de ser um dos tradutores desse livro. E tem outro livro de Geoffrey Hodgson também que será publicado proximamente, dentro de 1 ou 2 meses, A Vida do Iniciado, também de Geoffrey Hodgson. Vai ser publicado esse pela editora Teosófica. Esses livros são extremamente elucidadores. A gente fica meio de boca aberta, porque é tanta coisa maravilhosa e a gente começa a ver as oportunidades que são abertas a todos nós, porque todos nós seremos mestres de sabedoria. Pode ser que isso venha a acontecer daqui a algumas encarnações, porque nós temos muito que aprender, mas já estamos no caminho. Esse que é o aspecto encorajador para todos nós. Nós estamos no caminho, estamos fazendo progresso,
o mestre nos observa. Aí você vai dizer, ué, ele nos observa? Aí eu vou mencionar para vocês, se não conhecem, a Leadbeater, um dos primeiros discípulos dos mestres e grande contribuidor da literatura teosófica, contou uma história de que ele tinha um amigo que morava perto dele que ele sentia que esse amigo era uma pessoa extremamente espiritualizada, isso na Índia, né? E Leadbeater era vidente e conseguia se comunicar com o mestre. E um dia ele teve coragem e perguntou para o mestre, mestre, eu sou seu discípulo, tenho o privilégio de receber instruções, mas eu tenho o meu vizinho, fulano de tal, que eu reputo ser uma pessoa mais espiritualizada do que eu sou. E, ao que me consta, ele não é discípulo seu nem de outro mestre. Por quê? Será que ele não foi observado, esquecido? Aí o mestre deu um sorrisinho. Meu discípulo, deixa eu mostrar para você que é melhor do que simplesmente falar. Vou lhe expandir a consciência para que você venha a conhecer como nós conhecemos aquelas pessoas que estão começando a busca espiritual. Aí elevou o estado de consciência de Leadbeater, que começou a ver a terra do alto e via pontinhos assim ofuscados, sem luz, esmaecidos, feinhos, milhares, milhões dele. E aqui e ali via um pontinho de luz. E alguns poucos pontos de luz mais fortes. Aí o mestre disse para ele, essa é a luz interior das pessoas, umas poucas estão brilhando. E cada vez que nós percebemos que há alguma luzinha brilhando, nós mandamos um de nossos discípulos encarnados naquela região para entrar em contato com aquele irmão, para começar a guiá-lo, dar oportunidades para ele, para que eles possam prosseguir. E aí diz, você está vendo, meu irmão, nenhuma luz que está começando a brilhar pode ser esquecida ou colocada de lado, não percebida por nós. Nós estamos atentos à luz que está brilhando em cada ser humano. Então, nós já temos a nossa luz brilhando em nosso coração. Os mestres, os grandes seres, estão vendo o nosso engajamento, a nossa tentativa, os nossos deslizes, as nossas fraquezas, eles conhecem tudo isso. Então, eles nos colocam nas situações apropriadas para que a gente prossiga no caminho espiritual da forma mais acelerada possível, condizente com a nossa capacidade. Nós não podemos entrar numa corrida olímpica dos 100 metros. Nós ficaríamos no 1/3 do percurso, quando o vencedor já teria chegado lá em menos de 10 segundos. Então, cada um tem o seu desafio e cada um de nós estamos sendo assistidos da maneira apropriada, o que inclui muitas situações pedregosas em que a gente vai cair.
O mestre tem a sabedoria de dar o desafio à altura de nossa capacidade, que a gente pode superar ou a gente pode escorregar e cair. E vai cair muitas vezes e a gente vai limpar a poeira do joelho, vai se levantar, meu Deus, mas outra vez, eu não vou fazer mais. E dura uma semana, aí cai outra vez, e assim vai. Esse é o progresso da humanidade. E os mestres estão nos ajudando com uma sabedoria e compaixão que a gente não consegue imaginar, porque nós, com a nossa visão limitada de ser humano, que muitas vezes nós super protegemos nossos filhos. E, ao fazermos isso, não damos a oportunidade deles aprenderem as lições necessárias para o bom convívio na sociedade. Então, os mestres são sábios, nós ainda não somos, mas nós estamos sendo guiados de forma com sabedoria e compaixão. Mais alguma pergunta? Ou continuamos? Então, vamos continuar. Mais um. O reino, Logion 76. O reino do Pai é semelhante ao comerciante que tinha uma consignação de mercadorias, um lote de mercadorias, e nelas descobriu uma pérola. Esse comerciante era astuto, ele vendeu as mercadorias e adquiriu a pérola maravilhosa para si. Vós também deveis buscar esse tesouro indestrutível e duradouro, onde nenhuma traça pode devorar, nem o verme destruir. Essa alegoria da pérola é uma alegoria que fala do self, do eu interior, do Cristo em nós, a luz divina que se encontra no interior de cada um de nós. Então, o comerciante, que tinha muitas mercadorias, mas ele tinha já o discernimento para identificar algo de tudo aquilo que ele tinha, que era equivalente a uma pérola preciosa. É um tesouro dentro de cada um de nós. É preciso muito discernimento, ser um comerciante muito astuto, muito sábio, para discernir essa pérola interior que cada um de nós tem. Mas aí, na história, no Lollian, ele vendeu todas as mercadorias e adquiriu a pérola para si. O que parece estar sendo indicado para nós? Nós podemos ter várias coisas que nos interessam, que são supostamente importantes na nossa vida, mas vamos encontrar mais cedo ou mais tarde, e felizmente nós aqui nesse grupo já encontramos essa pérola preciosa. Não sei se todos nós resolvemos vender todas as outras mercadorias para adquirirmos a pérola preciosa para nós. O que isso quer dizer na história? Deixar de dar tanta importância para as coisas materiais e voltar a atenção, comprar com o nosso tempo, com a nossa dedicação, essa pérola preciosa da gnose, do conhecimento divino para cada um de nós.
A natureza lucífera de luz da pérola simboliza o estado paradisíaco de nossa origem, quando nós temos a vivência, a gnose, aquele conhecimento direto, verdadeiro da realidade última de que nós somos seres de luz, equivalentes a pérolas preciosas. E aí nós vendermos o restante da mercadoria, ou seja, tirarmos a nossa atenção, a nossa dedicação das outras coisas e darmos total atenção sem nos tornarmos presos na família e na sociedade. Encontrar aquele sábio caminho do meio, mas a prioridade é a pérola, a prioridade é a luz interior. Então, encontrar esse equilíbrio com o afunilamento da nossa atenção, da nossa dedicação, do nosso tesouro, aonde estará o nosso coração, é esse momento de descobrir a pérola preciosa em nossa vida. Essa alegoria da pérola é muito bem retratada naquele hino da pérola, que é como a parábola do filho pródigo, expressa de uma maneira mais rica, com mais detalhes, usando da tradição oriental também, quem sabe trazida aquela que foi acrescida aos ensinamentos de Jesus pelo apóstolo Tomé. Eu até tinha pensado hoje de aproveitar o ensejo para fazer uma apresentaçãozinha do hino da pérola, mas não vai dar tempo. Eu sugiro a todos, de coração, que peguem o texto do hino da pérola. Eu tenho à disposição, se vocês não o possuem, tenho o texto e sugestão de interpretação que apresentei. Se vocês não possuem esse texto, me mandem uma mensagenzinha que eu passarei para vocês por e-mail esse texto, que vale a pena ser lido e repensado, porque é muito ensinamento lindo, proveitoso para todos nós. Rosiana, por favor. Não, é que eu pedi esse hino, você mandou, e realmente ele é fantástico. É de uma sensibilidade, de uma profundidade, de um ensinamento grandioso. Eu aconselho, quem não leu, que tiver a oportunidade, eu aconselho a ler sim. É realmente fantástico. Que bom que eu tenho mais uma pessoa aqui que foi tocada pelo hino da pérola. Eu fui muito tocado pelo hino da pérola, como também pela parábola do filho pródigo. Infelizmente, na tradição cristã das igrejas, não se dá suficiente atenção para o significado profundo da parábola do filho pródigo. É muito importante. Se vocês não conhecem, não tiveram oportunidade de conhecer a interpretação mais profunda da parábola do filho pródigo, vocês podem me mandar uma mensagenzinha que eu passo para vocês uma interpretação possível da parábola do filho pródigo também. Essas duas parábolas do filho pródigo, do hino da pérola, são de particular importância para todos nós,
minhas irmãs, meus irmãos, porque nós somos o filho pródigo. Nós somos o jovem nobre que foi solicitado pelo Pai Celestial para ir àquela terra distante, resgatar a pérola preciosa guardada pela feroz serpente. Que feroz serpente é essa? A Kundalini, que está no meio do oceano, o oceano das ilusões do mundo no qual nós vivemos. Então, esses dois textos, apesar de breves, trazem a essência da nossa vida. Nós mergulhamos na matéria, nos esquecemos de que somos filhos de reis, que somos filhos de Deus, e nós acabamos cuidando de porcos, passamos a viver pelos valores do animal. E só muito depois que despertamos, depois de passarmos por poucas e boas, por muitos sofrimentos, despertamos para o fato de que, na casa do Pai, todos têm alimento em abundância. Não é alimento para a boca, para o estômago, é alimento para a alma. E é isso que a gente precisa despertar. Nós somos o filho pródigo, nós somos o jovem nobre que foi para a terra distante buscar a pérola preciosa da Gnose. Vocês gostariam de fazer alguma observação, alguma pergunta? Raul, Sim. É Douglas que está falando. Sim, meu filho. Raul, me corrija se eu estiver errado. Tem aquela lenda druida que fala da pedra filosofal, tá? Essa pedra filosofal, até falo que o Merlin, o mago dos druidas, né, movimentava essa energia, tal. Ela tem alguma correlação com essa pérola a qual os teólogos se explicam, ou alguma coisa tem a ver alguma coisa com a outra? Certamente, certamente, Douglas. Todos nós temos a oportunidade, num momento ou outro de nossa vida, de nos confrontarmos, termos a oportunidade de conhecermos alguma alegoria que nos chame a atenção de um processo profundo que representa a nossa vida, aquele estalar. Meu Deus do céu, olha que beleza que existe na vida, que existe em mim, que existe em todos os seres. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, temos esse despertar. E quando a gente tem esse despertar, a gente tem que mergulhar fundo, dedicar de corpo e alma para não desperdiçar as oportunidades. Assim como em nossa vida humana chega um momento, normalmente na juventude, em que a gente olha para ele, olha para ela, essa era a pessoa que eu estava esperando para me fazer feliz. Então, a gente tem aquele arrobo de busca de encontrei o meu tesouro, aquela pessoa que vai compartilhar de minha vida e vai me fazer feliz. Doce ilusão. E aí a gente começa a crescer. Aquela pessoa se torna um instrutor, um instrumento do karma. E aí nós vamos crescendo, muitas vezes juntos, e
Isso tudo faz parte da vida, como faz parte da vida essas alegorias das diferentes tradições que nos apontam que, num determinado momento, nós vamos ter algo que vai nos despertar, que vai nos redirecionar. É uma parábola do filho pródigo, do hino da pérola, e, como você disse também, todas as tradições têm sabedoria, e todas as tradições estão comprometidas em ajudar a família humana a despertar para voltar para a casa do Pai. Obrigado, Raul. Pois não, meu caro? Mais alguma coisa? Eu fico até triste de ter que dizer boa noite para vocês. Eu tenho certeza de que o apóstolo Tomé estaria querendo que nós continuássemos nessa exploração das maravilhas que ele tem reservada para nós, mas, assim como numa refeição, nós devemos ser parcimoniosos com aquilo que nós botamos no prato, vamos também ser parcimoniosos com aquilo que nós botamos no prato da nossa mente e do nosso coração. Rosiana, você tem a última palavra, minha querida. Eu vou ser breve. Eu acredito que o apóstolo Tomé deve estar aí bem do seu lado, concordando com tudo que você disse. Porque tudo que você disse não foge do contexto do que ele quis dizer. E, só para complementar, boa noite. E bom fim de semana. Tenho certeza que ele está aí bem do seu ladinho. Boa noite, Rosiana. Muito obrigado pela sua contribuição. Nós todos estamos buscando, todos estamos tateando. Nós temos que ter a humildade de saber que, com relação à vida espiritual, nós somos como buscadores cegos da verdade. Estamos tateando no caminho. Os nossos olhos veem as coisas do mundo, mas nós precisamos de um certo tato espiritual para apreendermos as coisas do espírito que não são vistas com os olhos do corpo, que normalmente nos desencaminham, em vez de nos chamar para o caminho da luz. Uma boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Muita paz, muita alegria, mas muita paz, luz e discernimento para todos nós. Bom final de semana, Raul. Boa Obrigada, Raul.